Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo falando sobre industrialização no Brasil, para logo após falar também sobre a urbanização, tá ok? Então, né, um dos fatos, né, para que ocorresse a industrialização é necessariamente que tenha o quê? Energia, né? E as hidrelétricas e termoelétricas aqui no Brasil, né, representam a maior parte da produção, né, representando 85% de toda a energia, né, consumida aqui no país, tá ok? E o que favorece, né, a esse tipo de produção, né, justamente pelo Brasil, né, ter, no caso, muitos rios, né, muitos deles extensos e também caudalosos, ou seja, com um grande volume de água, tá ok? Um fato que ocorreu, é necessário que vocês saibam, é que em 2001 houve um racionamento de energia aqui no nosso território, aqui no Brasil. Okay? Justamente porque foi um ano, né, anos anteriores já, que não estava chovendo e com isso os reservatórios, né, basicamente eles não tinham água suficiente, né, para gerar energia. E também, né, o fato de ter falta de investimentos, um endividamento também, né, no caso da máquina pública, tudo isso fez com que ocorresse, né, no caso, esse tipo, né, de racionamento da energia elétrica que estava ocorrendo aqui. Então todas as pessoas teriam, né, no caso, que reduzir em 20% o consumo de energia. Qualquer tipo de, o caso, comércio, indústria, que passasse desse tipo, né, de taxação, né, no caso de 20%, seria cobrado um valor muito alto, né, da energia elétrica, tá ok? Então foi daí que surgiram, né, algumas medidas, né, no caso, pedindo para que a população não tomasse banho de água quente, a, 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 a luz mesmo, né, no caso a lâmpada, passou de amarela para branca, da qual, no caso, consome menos energia também, né? Então tudo isso foi nessa época meio que entrou, né, no caso, é, vamos dizer assim, né, na moda, tá ok? E isso automaticamente também afetou a economia, porque muitas empresas, né, começaram a ter alguns tipos de corte, justamente para que não tivesse, né, no caso, um valor muito alto, né, da energia elétrica, tá ok? Então as alternativas, né, foram basicamente a construção de termoelétricas, foi 10% aqui no Brasil, né, compras também, né, de eletricidade de outros países, assim como do Paraguai, né, da usina de Itaipu, da qual grande parte da energia produzida por essa usina é comprada aqui para o território brasileiro, ok? Então outras fontes também foram alternativas, como termonucleares, o álcool, o petróleo, o carvão, como a gente vai falar logo a seguir, ok? Em relação às termos nucleares, né, duas usinas aqui no nosso território têm uma grande representatividade, né, no caso nesse tipo de energia, que é a Angra 1 e 2, né, ela atendem parcialmente a energia aqui do Rio de Janeiro. Elas foram, no caso, criadas, vamos dizer assim, né, no governo militar. Eles queriam construir artefatos nucleares na época, né, queriam modernizar, falar que o Brasil era um país também que teria algum tipo de armamento, né, nuclear, e tudo isso foi criado nessa época, né, do governo militar. Angra 1, ela no caso, né, começou a ser criada em 1982 e foi inaugurada, né, no caso, em 1982, mas com alguns tipos de problema. Né, até ela foi denominada usina, né, chamada usina vagalume, né, porque ela ficava apagando, né, apaga e desliga toda hora. Então ela levou esse nome. Tá, ok? Já a Angra 2, ela foi inaugurada em 2000, mas desde 1975, né, no caso, teve um elevado custo para gerar apenas, né, no caso, cerca de 3% da energia aqui no Brasil, né, ou seja, muito pequeno.
ok? Então foram também criados alguns programas nucleares brasileiros, né? Eles teriam a construção do submarino, que seria movido a energia atômica, que seria criado pela Marinha, e era, no caso, esse tipo também, né, no caso de material, é usado para fins medicinais. Né? Laboratórios, hospitais, clínicas têm o direito também de utilizar esse tipo de material.